boa noite. Mais uma live Leituras de Ninfos Alfdianaisas, Ninfas de Dionísio, nesse quadro que foi inaugurado em julho desse ano, em plena quarentena, em pleno estado de calamidade pública na saúde, em decorrência da pandemia, que a gente espera que acabe logo, novos horizontes aí de vacina e entre outras alternativas, para que a gente possa retornar nossas atividades, nossa normalidade, nossa rotina e essencialmente o contato humano, as nossas relações de amizade, nossas relações de trabalho, de amizade e especialmente as nossas relações familiares, que ficam tão afetadas, de maneira triste nesse momento difícil, nesse momento tenso. Esse quadro, Leituras, tem trazido algumas escritoras dentro da proposta do perfil, Ninfas Dionísio, que é uma proposta para trazer ao leitor, para trazer ao seguidor da página, que tem mais seguidores, na verdade, lá no Facebook, como eu já falei, e é dentro daquela temática, do sagrado feminino, da filosofia, do cinema e agora intensificada também com a literatura que traz leveza a esse momento especial, A literatura que tanto faz parte de nós, nosso cotidiano, para quem gosta do mundo das artes. Eu considero a literatura não apenas uma área ligada à parte intelectual da vida, mas acima de tudo é uma área ligada à arte, à essência da arte. Passaram por aqui a Anais Nin, Quem dera, gente? Passaram por aqui a obra Fogo de Anais Nin, onde a gente se debruçou, lembrando sempre, É bom sempre frisar que a percepção e a interpretação das obras, a leitura que é feita aqui, é de uma forma assim realmente livre, Eu costumo dizer que eu sou uma livre pesquisadora, Então eu sou uma advogada. A minha pretensão aqui não é promoção da minha área, de maneira nenhuma, porque as coisas são totalmente separadinhas. Na verdade, eu sou uma curiosa. Eu sou uma curiosa, que sempre busca aprender, mas da maneira mais, assim, prazerosa possível. E, assim, a minha curiosidade me lança a entender um pouquinho sobre esse mundo das artes, A questão da música, a questão do cinema, da literatura, da psicanálise também, que tem o seu lado artístico, Com seus grandes filósofos e pensadores. Então eu sempre busco conhecer, sempre busco me aprofundar, mas de maneira livre mesmo, porque não é a minha área, Eu não sou formada em literatura, eu não sou formada em letras, Na verdade, a minha formação nessa área de literatura é uma formação do ensino médio, E depois a minha vivência e a minha história engateando e perpassando aí de maneira ainda muito humilde, dentro da temática de ler livremente os livros, de buscar, como dizia a nossa escolhida hoje, maravilhosa, para a gente fazer a leitura, Clarice Lispector. Clarice Lispector, todo mundo cita, que eu acho que é a autora, a escritora mais citada na história das redes sociais. Todo mundo cita Clarice Lispector, Então a Clarice, ela costumava dizer que ela escolhia os livros que ela gostava de ler, que ela queria ler, na verdade, os livros que ela buscava ler, ela escolhia pelos títulos bonitos. Ela disse isso numa entrevista que ela concedeu, e ela, bastante humilde, bastante intimista, introspectiva, ela era tão sincera, e tão intensa, Clarice Lispector. Por isso que ela marcou tanto através da sua forma de escrever, da sua redação tão acessível, mas ao mesmo tempo com imensa profundidade, nas palavras, no contexto da frase, no contexto narrativo, da prosa, da história que ela contava. Então, a literatura de Clarice Lispector é uma literatura premiadíssima. Seus livros
eles realmente marcaram a terceira fase do modernismo brasileiro, só que eles distorceram, né? Naquele momento, tudo girava em torno de quê? Do regionalismo, das questões do eu, da busca do eu e das dores do indivíduo, mas dentro do seu aspecto regional, do regionalismo, na terceira fase do modernismo. Mas a Clarice Lispector veio mulher, feminista, que ela era sim, veio trazer o quê? Uma inovação. A Clarice Lispector trouxe essa inovação com o uso do epifania, né? Com o uso de uma escrita de memórias, de uma escrita de autoanálise, de uma escrita, como eu falei, introspectiva, né? Onde o personagem principal, geralmente era uma mulher, ela buscava o quê? Conhecer a si mesma, o que a rodeava, cada elemento, cada coisa. E nessa obra que a gente vai ler hoje, ela foi a obra inaugural desse fenômeno, né, que a gente pode chamar assim, que foi a Clarice Lispector, que nos abandonou em 1977, que não era brasileira, mas era brasileira sim de coração, ela era ucraniana, e veio para cá, né, para o Brasil muito pequena, ela se considerava pernambucana, mas passou toda a sua vida no Rio de Janeiro, tendo se formado na Universidade Nacional, que hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela se formou em Direito e conheceu seu marido lá, que era um diplomata, e na verdade nem ela e nem o marido foram para a colação de grau. E a Clarice Lispector, a partir daí, ela mergulhou intensamente rumo à escrita, primeiro no universo do jornalismo, né? Onde ela escrevia em algumas colunas para jornais, e depois ela começou realmente com os contos publicados nesses jornais, e depois foi para a literatura de prosa, né? Foi para a literatura da narração, da história, de se contar uma história dentro da perspectiva primordial de quê? E ela dizia que ela não tinha influência, gente. Ela dizia, como assim eu posso ter influência dessa corrente se eu nunca li nada? Aí depois ela foi ler. Ela era simplesmente incrível, a Clarice Lispector. Do existencialismo, que sempre disse o que é o existencialismo de Jean-Paul Sartre? Que a existência precede a essência, né? Então o existencialismo ele está todo pautado em quê? O existencialismo está todo pautado no conhecer a si próprio. E muitas vezes, sim, esse conhecimento de si próprio, ele está relacionado no âmbito do coletivo, ele se influencia e ele influencia o coletivo, mas a sua problemática individual, ela é o cerne da questão, né? Esse conhecer a cada dia, essa profundidade, esse mergulho que se faz no eu onírico, né? No eu psicológico, na consciência, no inconsciente. E aí, obviamente, né, que essa corrente da filosofia, que é o existencialismo, sofreu várias críticas por todos os lados. Da religião, quando dizia que a existência precede a essência, quis dizer que, antes de tudo, acabou duvidando da existência de Deus, né? Como assim? Não. Antes tem que existir o homem. E depois a gente vem a contestar tudo e vem analisar qualquer outra essência da vida e do que venha como é que eu posso dizer, a preencher toda essa existência. Mas antes tem que ter existência do homem. E ao mesmo tempo incomodou também o quê? Incomodou os marxistas, que diziam o seguinte, que o existencialismo ele estava todo pautado num ideal burguês, que se desvinculava, portanto, dessa busca desse eu, desse conhecimento, desse autoconhecimento, e que toda essa influência com o coletivo estava todo centralizada nesse autoconhecimento, então, portanto, ignorava os problemas, as problemáticas sociais, coletivas e a solidariedade, porque você pensa tanto em si mesmo, na sua própria existência, na sua própria essência, e você acaba não se afetando tanto
pelas questões coletivas. E depois, né, ele foi lá e fez aquela palestra maravilhosa, onde ele dizia que o existencialismo é o humanismo, né? E aí, oi Marquinhos, ai Marquinhos, que honra! Marcos Vinícius, tá alto, né, Marcos, o som? Marcos Vinícius, ele é uma pessoa assim que eu amo, um amigo querido, colega, e ele está assistindo aqui essa live. Amigo, eu sempre faço a live assim, muito tarde, porque é que eu faço pelo Insta, e o Insta a gente não tem quase seguidor nenhum. Então aí eu posso gravar, ficar bem calma e a coisa ficar mais ou menos legal. Mas que honra ter hoje você aqui. E voltando aqui para dizer o seguinte, que a Clarice Lispector, então ela está dentro dessa perspectiva do existencialismo, né? A Clarice Lispector, ela é simplesmente gênia. Ela é um gênio. Então, assim, eu posso até também criar uma ponte entre ela e as outras que já citamos aqui, né? A Svetlana Alexievich, que escreveu A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, onde é uma literatura mais ligada com o testemunho, com a escuta dos relatos das mulheres que foram para a guerra, como a gente falou na live passada, e também com a Anais Nin, quando ela faz mais o quê? Quando ela faz mais uma escrita voltada para si mesma, através dos seus diários, né? Do seu cotidiano e toda essa perspectiva que ela tem de si mesma inserida na rotina da vida, né? E nos desafios de ser mulher e nos mistérios, enfim, toda a problemática que o feminino está inserido. Então hoje vamos fazer uma leitura breve aqui sobre Perto do Coração Selvagem, que foi a obra inaugural da Clarice Lispector, né? Simplesmente eu acho, sinceramente, assim, do fundo do meu coração, não sei se as pessoas que vão assistir esse vídeo vão concordar, mas eu acho a obra mais incrível da Clarice Lispector. Gente, ela escreveu com apenas 23 anos, na década dos seus 20 anos. Ela escreveu entre 23 e 24 anos. Foi escrito mais ou menos em 1943 e lançado em 1944, e simplesmente essa obrinha daqui, essa super obra, causou assim, sabe, um escândalo na sociedade burguesa da época, porque ela trouxe a personagem principal, que é a Joana, em que a Joana, ela através de uma epifania, né, de buscar se entender, de fazer essa autoanálise, ela se entendia, mas ela também queria entender profundamente tudo que a cercava. Então, fazia sempre uma viagem entre a sua infância, ela vinha e voltava num tempo, na linha temporal. Ela fazia uma viagem na infância de Joana, depois voltava para a vida adulta, da Joana casada, da Joana mulher, da Joana criança, da Joana órfã que perdeu a mãe muito cedo, depois perdeu o pai, né? E aí, simplesmente, essa personagem, ela chegou no coração das pessoas. Teve tanta crítica positiva que os machistas da época, que sempre existiram, né? Eles simplesmente disseram o seguinte, que não podia ser. Deve ter sido um homem que escreveu essa obra, não podia ser a Clarice Lispector, né? Porque era uma obra muito profunda para uma mulher. E por outro lado, tiveram outra onda de escritores machistas que falaram o seguinte, de críticos também literários, falaram o seguinte, que a obra era maravilhosa sim, porém era exagerada em relação à viagem que fazia em toda essa problemática feminina, os exageros do feminino, né? Então, o fato é que foi a obra inaugural que lançou em uma das maiores obras da Clarice Lispector. Tá? Ela divide essa obra. Disseram o seguinte, né? Que aqui foi o lançamento e compararam ela, inclusive, com a Virginia Woolf, né? Disseram o seguinte, que era o mesmo tipo de literatura da Virginia. Mas assim, quando ela foi também contestada sobre isso, da mesma forma, quando a compararam com Jean-Paul Sartre, ela disse que não tinha nunca lido nenhuma obra. E é por isso que as pessoas assim, por outro lado, até entendem, elas ficaram um pouco intrigadas. Como assim? Uma pessoa pode ter uma escrita tão aprofundada se ela sequer passeou
por esses escritores, por esses estilos de escrita, e ela simplesmente desabrochou assim do nada, né? Então realmente causou muito espanto o nascimento de Perto do Coração Selvagem. Causou tanto espanto e tantas comparações com grandes escritores que ela iniciou a obra citando James Joyce, quando fala: ele estava só, estava abandonado, feliz, perto do selvagem. Perto do selvagem coração da vida, né? Então, ela acabou citando um outro escritor, um grande escritor, da mesma linha dela, que ela acabou se inspirando, né? De ser tão comparada, ela acabou se inspirando e acabou sendo usado aqui na abertura do livro. E aí o livro ele é separado em primeira parte e segunda parte. E aí essa viagem, né, gente? É uma viagem de memória, do inconsciente, do imaginário, sabe? A Joana, desde pequena, ela perdeu a mãe muito cedo, né? A Elsa. E ela, assim, ela era muito contestadora. Ela queria entender tudo que a rodeava. E tudo ela fazia uma comparação. E ela mergulhava na essência das coisas. Ela queria saber. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, ela ficava intrigada com a dor dos animais, assim. De alguns animais que existiam na casa dela. Por exemplo, as galinhas. Ela sempre filosofava sobre a existência daquele ser, né? Da formiga. E ela brincava muito com o pai sobre isso, sabe? Ela falava só, ela inventava histórias, ela brincava com essa coisa do conhecer, do buscar, da curiosidade, do querer saber o que viria depois, do querer saber como era o antes, sendo que o passado dela, enquanto criança, era tão pequeno ainda, mas mesmo assim ela já se considerava numa vivência assim muito complexa. Então, a Joana era realmente uma personagem muito, muito, muito intrigante. E ela dialogava muito com o pai e o pai estimulava bastante isso nela. O pai tinha essa empatia de saber que ela perdeu a mãe muito cedo, então deixava ela livre. Então, era uma criança totalmente livre, né, que mergulhava nesse mundo do saber, né? Da curiosidade, do querer saber a essência, a epifania mesmo, e de uma memória ainda que não existia, de uma reminiscência ainda que não havia na vida dela, porque ela era uma criança, mas ao mesmo tempo tão complexa e tão curiosa e tão intensa. E aí foi, né? E aí a Clarice fica fazendo isso, vem e volta, vem e volta. A narração não é em primeira pessoa, né? Em terceira pessoa, só que ao mesmo tempo ela não narra apenas os fatos. Daqui a pouco o leitor ele se encontra dentro da cabeça de Joana. O que Joana está pensando? Quais são os planos de Joana? O que ela está pensando sobre aquelas outras pessoas que ela está se relacionando? Né? Qual é a relação que ela está fazendo entre os fatos? As memórias e o imaginário de Joana. Então, assim, ela entra e sai da cabeça de Joana, nas relações de Joana com o pai, com o amigo que vai visitar o pai, com a professora. Depois, quando ela é abandonada, quando o pai também morre e ela também fica órfã agora de pai e mãe, vai morar com a tia. E a tia era uma mulher muito mais conservadora e tradicional do que o pai, não entendia aquela menina. E assim, a personagem de Joana, uma coisa assim bastante interessante de Perto do Coração Selvagem, é que era uma personagem amoral. Tinha uma questão do ser amoral diante da maldade. Ela mesma se considerava amoral e má. E na verdade ela não era, mas ela queria... era como se ela não tivesse, ao mesmo tempo... ela era tão questionadora que ela dizia, mas por que isso é errado? Porque assim é o certo e assim tem que ser o errado. Então ela acabava, diante dos padrões impostos de uma sociedade conservadora da época, ela acabava sendo vista pela tia, principalmente, que era o novo ambiente que ela estava inserida, a tia e o tio, como uma pessoa má. Tanto é que a tia chamava de víbora. A tia chamava de víbora. E assim, foi meio que ela tinha medo da criança, sabe? Ela ficava assustada. O que será do futuro dessa menina que pensa tanto, que é tão questionadora, tão contestadora, que parece uma louca, né? Ela é tão complexa, ela é tão
profunda assim no seu ser, na sua existência. O que será dela? Ela não é uma menina normal, ela não pode ser normal, né? E com isso, depois de um ato que Joana cometeu de propósito, porque ela, na verdade ela queria saber qual seria a reação da tia, ela queria realmente ser subversiva, ela era subversiva, esse lado da maldade, como ela via a maldade, era dentro desse ser subversivo dela. Então ela de propósito vai e faz o quê? Ela vai e furta um livro. E diz pra tia, furtei um livro. Furtei. E aí tem toda a problemática da moral que circunda, né? Que circunda todo o enredo da história na personagem de Joana. E essas situações em que ela se colocava, né? E ela era desafiadora, porque na verdade ela desafiava a existência dela e as consequências dos seus atos e o que iria acontecer. Que futuro é esse que está próximo? Que futuro é esse que não está tão próximo assim? E o passado, que não é agora tão não é tão perto, mas ele é mais distante, mas aquele passado mais recente, sabe? Ela fazia toda essa conexão, a própria personagem fazia, e a autora viajava nisso. Ela criou essa personagem e simplesmente viajava e brincava muito com essa questão temporal e até atemporal, né? E até atemporal da história de Perto do Coração Selvagem. E aqui, como eu falei, primeira e segunda parte, né? E, gente, assim, o que eu acho mais interessante é que ela vai dividindo o pai, o dia de Joana, a mãe, o passeio de Joana, a tia, e aí vai, segunda parte, o casamento, o abrigo no professor. Então, na verdade, o livro tem outras personagens muito interessantes, como esse tio, também que era o marido da tia, né? E que ele era muito mais benevolente com Joana, mas ao mesmo tempo também não desafiava e não contestava a mulher que era tão ríspida com a criança. Depois desse episódio, ela simplesmente é lançada à vida só, né, no internato. Então lá ela acaba se fazendo uma adolescente independente até o momento em que ela conhece Otávio e se casa. Mas, gente, eu contando assim, parece que a história tá toda arrumadinha, mas não é assim. Eu acho que eu já deixei claro que a história faz isso. Vem, vai, volta. Ela fica assim, sabe? Vem, volta, vai, sobe, desce, vai no presente, tá no presente, vai pro passado. Esse presente agora, ela já tá de olho no futuro. É uma história de reminiscências, é uma história de autocrítica, de autoanálise, uma história com um enredo psicológico muito forte. E eu escolhi aqui, além, né, dessas personagens que eu falei, e do Otávio, que é o marido de Joana, e da presença da Lídia também, que existe também triângulos amorosos nessa história, né? Porque não só por parte de um só, mas dos dois, triângulos de Otávio, triângulos da Joana. E assim, e ela mergulha também nos triângulos, né? Nas personagens que fazem parte, que entram nessa sua relação com o seu esposo. Ela mergulha na profundidade psicológica desses personagens. Eu escolhi aqui do capítulo O Dia de Joana, a parte em que ela faz uma autoanálise, vamos chamar até de autocrítica, né? Quando ela diz o seguinte: a certeza de que dou para o mal, pensava Joana. O que seria então aquela sensação de força contida, pronta para arrebentar em violência, aquela sede de empregá-la de olhos fechados, inteira, com a segurança irrefletida de uma fera? Não era no mal apenas que alguém podia respirar sem medo, aceitando o ar e os pulmões? Nenhum prazer me daria tanto prazer quanto o mal, pensava ela surpreendida. Sentia dentro de si um animal perfeito, cheio de inconsequências, de egoísmo e vitalidade. Lembrou-se do marido que possivelmente a desconheceria nessa ideia. Tentou relembrar a figura de Otávio. Mal, porém,
Sentia que ele saíra de casa. Ela se transformava, concentrava-se em si mesma, e como se apenas tivesse sido interrompida por ele, continuava lentamente a viver a fio da infância. Esquecia-o e movia-se pelos aposentos profundamente só. Do bairro quieto, das casas afastadas, não lhe chegavam ruídos, e livre, nem ela mesma sabia o que pensava. Sim, ela sentia dentro de si um animal perfeito. Repugnava-lhe deixar um dia esse animal solto, por medo talvez da falta de estética, ou receio de alguma revelação. Não, repetia-se ela. É preciso não ter medo de criar. No fundo de tudo, possivelmente o animal repugnava-lhe porque ainda havia nela o desejo de agradar e de ser amada por alguém poderoso como a tia morta, para depois, no entanto, pisá-la, repudiá-la sem contemplações. Porque a melhor frase, sempre ainda a mais jovem, era: a bondade me dá ânsia de vomitar. A bondade era morna e leve, cheirava a carne crua, guardada há muito tempo, sem apodrecer inteiramente apesar de tudo. Refrescava-na de quando em quando, botava um pouco de tempero, o suficiente para conservá-la um pedaço de carne morna e quieta. Um dia, antes de casar, quando sua tia ainda vivia, vira um homem guloso comendo. Espiara seus olhos arregalados, brilhantes e estúpidos, tentando não perder o menor gosto do alimento. E as mãos, uma delas segurando um garfo espetado num pedaço de carne sangrenta, não morna e quieta, mas vivíssima, irônica e moral. A outra, crispando-se na toalha, arranhando-a nervosa na ânsia de já comer novo bocado. As pernas sobre a mesa marcavam compasso a uma música inaudível, a música do diabo de pura e incontida violência. A ferocidade, a riqueza de sua cor, avermelhada nos lábios e na base do nariz, pálida e azulada, sob os olhos miúdos. Joana estremecera, arrepiada diante do seu pobre café, mas não saberia depois se fora por repugnância ou por fascínio e voluptuosidade, por ambos certamente. Sabia que o homem era uma força. Não se sentia capaz de comer como ele. Era naturalmente sóbria. Mas a demonstração a perturbava. Emocionava também ler as histórias terríveis dos dramas onde a maldade era fria e intensa como um banho de gelo. Como se visse alguém beber água e descobrisse que tinha sede profunda e velha. Talvez fosse apenas falta de vida, estava vivendo menos do que podia e imaginava que sua sede pedisse inundações. Talvez apenas alguns goles. Ah, eis uma lição, diria a tia. Nunca ir adiante, nunca roubar antes de saber se você quer roubar. Existe em alguma parte honestamente reservado para você, ou não. Roubar torna tudo mais valioso, o gosto do mal. Mastigar vermelho, engolir fogo adocicado. Não acusar-me, buscar a base do egoísmo. Tudo que não sou não pode me interessar. A impossibilidade de ser além do que se é. No entanto, eu me ultrapasso mesmo sem o delírio. Sou mais do que eu, quase normalmente. Tenho um corpo e tudo o que eu fizer é continuação de meu começo. Se a civilização dos maias não me interessa, é porque nada tenho dentro de mim que se possa unir aos seus baixos relevos. Aceito tudo o que vem de mim, porque não tenho conhecimento das causas, e é possível que esteja pisando no vital sem saber. Essa é a minha maior humildade, adivinhava ela. O pior é que ela poderia arriscar tudo o que pensara. Seus pensamentos eram, depois de erguidos, estátuas no jardim, e ela passava pelo jardim, olhando e seguindo o seu caminho. Estava alegre nesse dia, bonita também, um pouco de febre também. Por que esse romantismo? Um pouco. Voltamos, conexão caindo.
Voltamos aqui a ler. Acabei me perdendo aqui um pouquinho. O pior é que ela poderia arriscar tudo o que pensara, seus pensamentos eram, depois de erguidos, estátuas no jardim, e ela passava pelo jardim olhando e seguindo seu caminho. Eu já falei aqui essa parte, né? Quando a brisa leve, a brisa de verão, batia no seu corpo, todo ele estremecia de frio e calor. E então ela pensava muito rapidamente, sem poder parar de inventar. É porque estou muito nova ainda e sempre que me tocam ou não me tocam, sinto, refletia. Pensar agora, por exemplo, em regatos louros, exatamente porque não existem regatos louros, compreende? Assim se foge, sim, mas os dourados de sol, louros de certo modo. Quer dizer que na verdade não imaginei, sempre a mesma queda, nem o mal, nem a imaginação. No primeiro, no centro final, a sensação simples e sem adjetivos, tão cega quanto a pedra rolando. Na imaginação que só ela tem a força do mal, apenas a visão engrandecida e transformada. Sob ela a verdade impassível. Mente-se e cai-se na verdade, mesmo na liberdade, quando escolhia alegre novas veredas, reconhecia-as depois. Ser livre era seguir-se afinal, e eis de novo o caminho traçado. Ela só veria o que já possuía dentro de si. Perdido, pois, o gosto de imaginar. E o dia em que chorei? Havia certo desejo de mentir também. Estudava matemática e subitamente sentia a impossibilidade tremenda e fria do milagre. Olho por essa janela e a única verdade, a verdade que eu não poderia dizer àquele homem, abordando, sem que ele fugisse de mim, a única verdade é que vivo. Sinceramente, eu vivo. Quem sou? Bem, isso já é demais. Lembro-me de um estudo cromático de Bach que perco a inteligência. Ele é frio e puro como gelo. No entanto, pode-se dormir sobre ele. Perco a consciência, mas não importa. Encontro a maior serenidade na alucinação. É curioso como não sei dizer quem sou. Quer dizer, sei o bem, mas não posso dizer. Sobretudo tenho medo de dizer, porque no momento em que tento falar, não só não exprimo o que sinto, como o que sinto se transforma lentamente no que eu digo. Ou pelo menos, o que me faz agir não é o que eu sinto, mas o que eu digo. Sinto quem sou e a impressão está alojada na parte alta do cérebro, nos lábios, na língua principalmente, na superfície dos braços e também correndo dentro, bem dentro do meu corpo, mas onde mesmo, eu não sei dizer. O gosto é cinzento, um pouco avermelhado, nos pedaços velhos um pouco azulado e move-se como gelatina vagarosamente. Às vezes torna-se agudo e me fere, chocando-se comigo. Muito bem, agora pensar em seu azul, por exemplo. Mas sobretudo de onde vem essa certeza de estar vivendo? Não passo bem. Pois ninguém se faz essas perguntas e eu... Mas é que basta silenciar para só enxergar, abaixo de todas as realidades, a única irredutível, a da existência. E abaixo de todas as dúvidas, o estudo cromático, sei que tudo é perfeito porque seguiu de escala a escala o caminho fatal em relação a si mesmo. Nada escapa à perfeição das coisas. Essa é a história de tudo. Mas isso não explica por que eu me emociono quando Otávio tosse e põe a mão no peito, assim. Ou senão quando fuma e a cinza cai no seu bigode sem que ele note. Ah, piedade é o que sinto então. Piedade é a minha forma de amor, de ódio e de comunicação. É o que me sustenta contra o mundo, assim como alguém vive pelo desejo, outro pelo medo. Piedade das coisas que acontecem sem que eu saiba. Mas estou cansada, apesar de minha alegria de hoje. Alegria que não se sabe de onde vem, como a da manhãzinha de verão. Estou cansada agora agudamente. Vamos chorar juntos baixinho, por ter sofrido e continuar tão docemente. A dor cansada numa lágrima simplificada. Mas agora já é desejo de poesia. Isso eu confesso, Deus.
durmamos de mãos dadas. O mundo rola e em alguma parte há coisas que não conheço. Durmamos sobre Deus e o mistério, nave quieta e frágil flutuando sobre o mar, eis o sono. Por que ela estava tão ardente e leve, como um ar que vem do fogão que se destampa? O dia tinha sido igual aos outros e talvez daí viesse o acúmulo de vida. Acordara cheia de luz do dia invadida. Ainda na cama pensar em areia, mar, beber água do mar na casa da tia morta, em sentir, sobretudo sentir. Esperou alguns segundos sobre a cama e, como nada acontecesse, viveu um dia comum. Ainda não se libertara do desejo de poder milagre, desde pequena. A fórmula se realizava tantas vezes, sentia a coisa sem possuí-la. Apenas era preciso que tudo a ajudasse, a deixasse leve e pura, em jejum, para receber a imaginação. Difícil como voar e sem apoio, para os pés, receber nos braços algo extremamente precioso, uma criança, por exemplo. Mesmo só em certo ponto do jogo, perdia a sensação de que estava mentindo. E tinha medo de não estar presente em todos os seus pensamentos. Quis o mar e sentiu os lençóis da cama. O dia prosseguiu e deixou-a atrás, sozinha. Ainda deitada, quedara-se silenciosa, quase sem pensar, como às vezes sucedia. Observava ligeiramente a casa cheia de sol àquela hora, as vidraças altivas e brilhantes como se elas próprias fossem a luz. Otávio saíra. Ninguém em casa. E de tal modo ninguém dentro de si mesmo que podia ter os pensamentos mais desligados da realidade, se quisesse. Se eu me visse na terra, lá das estrelas ficaria só de mim. Não era noite, não havia estrelas, impossível observar-se a tal distância. Distraída, lembrou-se então de alguém, grandes dentes separados, olhos sem cílios, dizendo bem seguro da originalidade, mas sincero, tremendamente noturna minha vida. Depois de falar, esse alguém ficava parado, quieto como um boi à noite. De enquanto em quando, movia a cabeça num gesto sem lógica e finalidade para depois voltar a se concentrar na estupidez. Enchia todo mundo de espanto. Assim, o homem era de sua infância, e junto à sua lembrança estava um molho úmido de grandes violetas, trêmulas de viço. Nesse instante, mais desperta, se quisesse, com um pouco mais de abandono, Joana poderia reviver toda a infância. O curto tempo de vida junto ao pai, a mudança para a casa da tia, o professor ensinando-lhe a viver, a puberdade elevando-se misteriosa, o internato, o casamento com Otávio. Mas tudo isso era muito mais curto, um simples olhar surpreso esgotaria todos esses fatos. Era um pouco de febre, sim. Se existisse pecado, ela pecara. Toda a sua vida fora um erro. Ela era fútil. Onde estava a mulher da voz? Onde estavam as mulheres apenas fêmeas? E a continuação do que ela iniciara quando criança era um pouco de febre. Resultado daqueles dias em que vagava de um lado ao outro, repudiando e amando 1000 vezes as mesmas coisas. Daquelas noites vivendo escuras e silenciosas, as pequenas estrelas piscando no alto, a moça estendida sobre a cama, olho vigilante na penumbra. A cama esbranquiçada nadando na escuridão, o cansaço rastejando no seu corpo, a lucidez fugindo ao polvo, sonhos engarçados, inícios de visões. Otávio vivendo no outro quarto, e de repente toda a lassidão da espera, concentrando-se no movimento nervoso e rápido do corpo, o grito mudo, frio depois e sono. Simplesmente incrível. Clarice Lispector. A voz presa que se liberta de vez e surpreende quem estiver perto do coração selvagem. Até a próxima live.